Olá, muito boa tarde para você que está sintonizado na Terceira Via TV. Está entrando no ar o seu boletim de esportes desta segunda-feira. E você já sabe, segundas-feiras, o que não falta aqui são notícias, né? Vamos aos destaques. Clássico sem maiores problemas, mas com muita polêmica quanto a arbitragem termina empatado. Você vai conferir aqui os gols de Goytacás e Americano e os principais lances que provocaram críticas ao árbitro da partida. Campos volta a golear pela Série C e tem o artilheiro da competição. Fred marca 2 vezes e o tricolor joga pó de arroz no Urubu. Vasco leva chocolate do Galo Mineiro e foi fazer companhia ao Flamengo na zona de rebaixamento. Botafogo e Macaé vencem pelo Brasileirão da Série B. Estão no G4. Agora no Boletim de Esportes da Terceira Via TV Campos, Macaé e Rio das Ostras, a melhor imagem também em HD. Com 2 gols de Fred, sendo um de pênalti contestado pelos rubro-negros e outro de parar contra, o Fluminense derrotou o Flamengo ontem no Maracanã. O terceiro gol do Fluminense e o último de Fred no jogo, o atacante tocou de primeira para a rede, de Paulo Vitor, após um passe sensacional do jovem Gerson. Os gols do Flamengo foram marcados por Alexandro e Eduardo da Silva. O clássico do Maracanã teve renda de R$ 1.063.622 e ainda 50 centavos, com 25.289 pagantes. O Fluminense chegou à 8ª posição no Campeonato Brasileiro da Série A, enquanto o Flamengo caiu para o 19º e penúltimo lugar. Na era dos pontos corridos pelo Campeonato Nacional, Fred assumiu a liderança com 107 gols, seguido por Paulo Baier com 106. Na quinta-feira, o Fluminense vai receber o Curitiba também no Maracanã, enquanto o Flamengo, na véspera, vai ao Mineirão duelar com o Cruzeiro, que também está na zona de rebaixamento. Aliás, o Cruzeiro foi a Florianópolis ontem e no estádio Orlando Scarpelli perdeu para o Figueirense por 2-1, com direito a gol do complicado estreante Carlos Alberto. Em São Paulo, o Palmeiras foi à casa do Corinthians e não fez a menor cerimônia. 2-0, gols de Rafael Marques, ex-Botafogo, e do quarentão Zé Roberto. Resultado, se já havia crise no Timão, em virtude da saída de vários jogadores, a coisa ficou ainda pior. Enquanto isso, o meio-atacante Valdívia anunciou que aquele poderá ser o último jogo pelo Verdão. É que até agora não se chegou a um acordo quanto à renovação do seu contrato. Hoje, ele viaja para Santiago, a fim de integrar a seleção chilena que vai disputar a Copa América. Por falar nisso, os brasileiros convocados por Dunga também vão se apresentar hoje na Granja Comari. Pois é, o Vasco, que foi fazer companhia ao velho rival na zona de rebaixamento, levou um chocolate do Atlético Mineiro no estádio Independência. Eu digo que Flamengo e Vasco agora estão cantando aquela música famosa nos anos 70, de 1970, do Carlos Alberto, ombro a ombro, lado a lado, né? Nos primeiros 15 minutos, Thiago Ribeiro fez o primeiro gol da equipe do Galo e ainda faria outro com o argentino Dátulo, completando o placar. O jogo foi assistido por 17.958 pagantes. A renda somou R$ 630.387 e ainda 50 centavos. O atacante Diego Tardelli, que joga no futebol chinês e se apresenta hoje à comissão técnica da seleção brasileira, em Teresópolis, assistiu à partida. No Beira-Rio, Internacional e São Paulo acabaram não saindo do 0-0, com grande atuação do veterano goleiro Rogério Ceni. Aliás, Ceni declarou que não pretende encerrar carreira no meio do ano, quando encerra o seu contrato com o tricolor paulista, e sim no final de 2015. O Santos só empatou com o Sport Recife em 2-2, mesmo jogando na Vila Belmiro,
Pessoal de Pernambuco reclama do primeiro gol santista de autoria de Robinho. É que o atacante recebeu a bola do companheiro que estava totalmente impedido. Mas o gol mais bonito da rodada foi outra vez dele. Renato Cajá da Ponte Preta, chutando quase do meio do campo, encobrindo o goleiro adversário. Veja só esse gol. Foi contra a Chapecoense, no estádio Parque das Emas. E já no Serra Dourada, Grêmio empatou com o Goiás em 1. Gremistas reclamaram da arbitragem do conterrâneo, hein? Anderson Daronco, que validou o gol do Verdão goiano, não marcando inclusive uma falta do atacante Wesley sobre o goleiro Marcelo Gloi. E vejam só isso, organizadores do Mundial de 2010 na África do Sul disseram ontem o que a gente já sabia, que o governo daquele país pagou à FIFA 10 milhões de dólares para que o certame fosse realizado por lá. E de acordo ainda com a denúncia, a FIFA teria alegado que os 10 milhões seriam para desenvolver o futebol na CONCACAF. É mole. José Maria Marinho continua preso em Zurique, com todas as suas contas bloqueadas e até o celular internacional confiscado pelas autoridades suíças. Nem a sua esposa pode visitá-lo. Os seus aliados da Comebol não querem nem ouvir falar dele. Você conhece? É amigo de Zé Maria Marinho? Eu conheço de nome. Até o presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, já mudou o tom da relação com o ex-amigo. Ou será amigo? Antes, ele afirmou que os trapalhados de contratos suspeitos assinados pela CBF teriam sido antes de Marinho. Agora, ele já admite que pode sim ter ocorrido na administração do seu antecessor. Aliás, sem falar inglês, sem privilégios e sem conforto ao qual estava acostumado, a coisa não está sendo fácil para o ex-vice-prefeito de Maluf, né? Ou vice-governador, que chegou a governar por algum tempo o maior estado da América do Sul. Marco Polo Del Nero deverá ser intimado a prestar depoimento sobre fatos não muito bem esclarecidos. E até mesmo o ex-presidente da CBF, Mr. Teixeira. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, Botafogo e Macaé venceram os seus jogos no fim de semana, ambos jogando fora. O Botafogo derrotou o Vitória por 2-0, enquanto o Macaé foi a Lucas do Rio Verde e de virada derrotou o Luverdense por 2-1 no estádio Parque das Emas. Bahia, Botafogo e Náutico, todos com 10 pontos, lideram a Série B, seguidos do Macaé com 9, formando o chamado G4. Depois aparecem Sampaio Corrêa com 8, América Mineiro e ABC de Natal com 7 pontos, Vitória e Criciúma com 6. Na zona do rebaixamento estão Santa Cruz, Bragantino, Mogi e Boa Esporte. O Botafogo joga amanhã com Paraná no sul do país, enquanto o Macaé recebe o Bahia no estádio Cláudio Moacir de Azevedo e os ingressos estão sendo vendidos lá em Macaé. Campeonato estadual da Série B teve vários jogos no fim de semana. Pelo Grupo A, a Portuguesa, que lidera ao lado do Americano e Goytacás, foi a São João da Barra enfrentar o time da casa, que está tentando desesperadamente fugir da zona de rebaixamento. E não é que não foi além de um empate. O artilheiro do campeonato, Alan da Lusa, marcou no primeiro tempo de pênalti para a equipe da Portuguesa. E o tricolor são-joanense empatou no segundo tempo. Por pontos ganhos, no Grupo A, Portuguesa, Americano e Goytacás estão liderando com 11, mas a Lusa da Ilha do Governador leva vantagem pelos critérios que constam do regulamento do campeonato. Em quarto está Gonçalense com 9, depois em São Cristóvão com meia dúzia, Sampaio Corrêa e São João da Barra com 5. Audax e Séries tem 3 pontos. Pelo Grupo B do estadual, Olaria tem 12 pontos, América e Duque de Caxias 11, São Gonçalo 10, Queimados 9, que estão embolados aí. Angra dos Reis meia dúzia, Barra da Tijuca 5, Barcelona 1 e Mangaratibense 0. O Goytacás joga sábado no Ari Oliveira e Souza com São Cristóvão, precisa vencer, já que tem um jogo a mais do que outras equipes.
Já o Americano vai à região dos Lagos enfrentar o Sampaio Corrêa, que vem de derrota surpreendente, até para o Audax. E sobre o clássico Goytacazes e Americano, nós vamos falar tudo nos próximos blocos, com participação do Fernando Antônio, inclusive mostrando lances duvidosos e que acabaram gerando reclamações de ambos os lados. Mas antes é bom lembrar que o Campus Atlético Associação Roxinho conquistou mais uma vitória, né, pelo campeonato estadual da Série C, com nova goleada fora de casa. Derrotou o Rubro por 5-1, com 2 gols de Anderson Manga, que é o artilheiro do campeonato com 5 gols. Mateuzinho, Vinicinho, Carlinhos e Gato Preto Contra completaram o marcador. O Roxinho lidera o grupo B com 10 pontos, seguido de Itaboraí, São Gonçalo Esporte Clube com 9 e Duque Caxiense com 7. Já no grupo A, o Santa Cruz tem 10 pontos, Juventus e Rubro meia dúzia e o Arte Sul 5 pontos. Daqui a pouco nós vamos voltar com o segundo, também depois com o terceiro bloco, com Fernando Antônio falando tudo sobre o clássico Goytacazes Americano, mostrando os gols e também os lances duvidosos que geraram reclamações sobre a arbitragem. É rapidinho, é pai e bola.